Seja bem-vindo ao canal Investir Sabendo. Neste canal você aprende a investir com consciência, entendimento e segurança, mesmo começando do zero. Investir sem entender a empresa é assumir riscos desnecessários. Então, para a gente entender a Vale de verdade, de cabo a rabo, vamos seguir um mapa bem claro, com 6 pontos. Primeiro, a gente vai dar uma olhada na história dela. Depois, vamos descobrir como é que ela ganha dinheiro, né? A gente vai dar uma olhada nos números, entender o que faz dela uma empresa diferente, mapear os riscos envolvidos e, claro, tentar espiar o que o futuro guarda para ela. Bora lá? Bom, para começar a gente precisa olhar para trás. Toda empresa gigante tem uma história, né? E a da Vale é fundamental para a gente entender a força que ela tem hoje. É aquela coisa, para saber para onde uma empresa vai, a gente tem que saber de onde ela veio. E a jornada da Vale, olha, se mistura com a história do próprio Brasil industrial. Tudo começou lá em 1942, quando a Vale ainda era a Companhia Vale do Rio Doce, uma estatal criada para explorar o minério de ferro lá de Itabira, em Minas. Mas o grande pulo do gato internacional veio nos anos 60. Pensa só, a Vale se tornou uma peça fundamental na reconstrução do Japão depois da guerra. Avançando no tempo, chegamos em 1997, um momento chave, a privatização. Isso abriu um capítulo completamente novo para a empresa. E mais recentemente, em 2017, ela alcançou o nível máximo de governança da nossa bolsa, o novo mercado, o que mostra um compromisso sério com transparência. Mas, a gente precisa ser honesto. A história da Vale também tem momentos muito difíceis. É impossível falar da empresa sem mencionar as tragédias de Mariana e depois de Brumadinho. Foram desastres que deixaram marcas profundas, tanto nas vidas das pessoas quanto no meio ambiente. Sem dúvida, esses acontecimentos se tornaram um ponto de virada, forçando a empresa a um trabalho gigantesco de reparação e a mudar completamente a forma como ela lida com segurança. Ok, agora que a gente já entendeu de onde a Vale veio, vamos para o coração do negócio. A pergunta de $1 milhão. Como essa gigante realmente ganha dinheiro? A resposta, gente, está numa operação que é absurda de grande e super bem amarrada. Funciona assim, de um jeito bem simples. A Vale tem duas grandes frentes de trabalho. A primeira, que é disparado a maior, é o minério de ferro, sabe? Aquela matéria-prima que vira o aço de praticamente tudo que a gente vê. Carros, prédios, pontes, o mundo moderno é feito disso. A segunda frente, que está super de olho no futuro, é a de metais para transição energética. Pense em níquel, cobre, eles são tipo os heróis secretos das baterias de carro elétrico e de outras tecnologias limpas. Beleza, mas para quem a Vale vende tudo isso? É só olhar para este gráfico que a resposta fica gritante. A China. O país é de longe o maior cliente, comprando mais da metade de todo o minério de ferro e pelotas. E o que isso quer dizer? Bom, revela uma coisa importantíssima. O futuro da Vale está muito, mas muito amarrado com o que acontece na economia da China, especialmente com aquela fome deles por construir cidades e infraestrutura. Só que, pensem bem, tirar o minério da terra é só a primeira parte do jogo. O desafio de verdade é levar esse material todo por milhares e milhares de quilômetros. E é aí que a Vale joga em outra liga. A empresa construiu um sistema logístico próprio, uma teia gigantesca de ferrovias e portos. Eles controlam tudo, desde a mina lá no meio do Brasil até o navio no porto. E olha só esses mapas, eles dão uma dimensão do tamanho da coisa. Lá no Sistema Norte tem a Estrada de Ferro Carajás. São quase 900 quilômetros de trilho, gente, levando o minério lá de Carajás, no Pará, até o Porto, no Maranhão. E no Sudeste é a mesma lógica. A Estrada de Ferro Vitória Minas liga o coração de Minas Gerais ao Porto de Tubarão, no Espírito Santo. São verdadeiras artérias que bombeiam o minério do Brasil para o mundo. Beleza, já vimos a história, já entendemos como a máquina funciona, mas e aí? Essa operação toda dá dinheiro? Agora é a hora da verdade. Vamos mergulhar nos números para entender a saúde financeira da Vale, mas de um jeito bem direto. Então fica a pergunta, né? Com um negócio tão grande, tão complexo, a Vale é uma empresa lucrativa no fim do dia? Vamos ver o que os números dizem. Se a gente quebrar a receita da empresa, de onde vem o dinheiro, o negócio fica bem claro. O minério de ferro é o carro-chefe, sem dúvida nenhuma. Responde por mais ou menos 80% de tudo que entra. Aquela parte de metais para a transição energética, que é a grande aposta para o futuro, hoje representa uns 18%. Isso só reforça o quanto o coração da empresa ainda bate no ritmo do mercado de aço. Agora se preparem para este número. 71,9, quase 72 bilhões de dólares. Foi isso que a Vale gerou de caixa livre entre 2015 e 2024. Mas o que diabos é caixa livre?
Pensa assim, é o dinheiro que sobra para a empresa depois que ela paga todas as contas e faz os investimentos necessários para continuar operando. É o que sobra de verdade no bolso. É tipo o oxigênio financeiro da companhia, e o número desses mostra uma força absurda. Só que é o seguinte, o lucro da Vale não é uma linha reta subindo sempre. Ele é mais como uma montanha russa, que sobe e desce junto com o preço do minério no mercado mundial. Esse gráfico aqui simplifica bem a ideia. Em anos de preço baixo, o lucro fica apertado. Às vezes, dá até prejuízo. Agora, quando o preço vai para a lua, o lucro explode, bate recorde. E num ano normal, de preço médio, o lucro é bem sólido. Isso é o que a gente chama de negócio cíclico. Pera aí, se o mercado é essa montanha russa, como é que a Vale consegue se manter lá no topo como uma das maiores do mundo? A resposta está nos diferenciais dela, nas vantagens que só ela tem. Então, qual que é a receita secreta da Vale? Basicamente, são 3 pontos fortíssimos. Primeiro, o custo de produção dela é muito baixo. Isso funciona como um colchão de segurança quando os preços caem. Segundo, a qualidade do minério é coisa de outro mundo. O minério que vem de Carajás tem um teor de ferro altíssimo, o que faz ele valer mais e ser menos poluente para os clientes. E terceiro, aquela logística própria que a gente já falou, que dá um controle e uma eficiência incríveis para a operação. E para não ficar só na palavra, olhem este gráfico. Ele mostra isso na prática. Os círculos verdes são os depósitos da Vale. Reparem como eles estão lá em cima, com um teor de ferro maior. Os cinzas são os concorrentes. Essa qualidade não é só um detalhe técnico, não. Isso significa que os clientes pagam mais pelo minério da Vale. É um produto premium. Aliás, uma pausa rápida. Se esse conteúdo está ajudando a clarear as coisas, não esquece de seguir o canal e curtir o vídeo. Isso dá uma força enorme para o nosso projeto continuar. Mas nem tudo são flores, certo? Uma análise séria precisa olhar os dois lados da moeda. Já vimos os pontos fortes, agora é hora de falar dos riscos. O que pode atrapalhar a Vale lá na frente? A gente pode destacar 4 riscos principais para ficar de olho. O primeiro, a gente já falou, a dependência da China. Se a economia chinesa desacelera, a Vale sente o impacto na hora. O segundo é o preço do minério, aquela montanha russa que a gente viu. O terceiro é o risco de acidentes. Por mais que a empresa invista em segurança, o risco de um novo rompimento de barragem, infelizmente, sempre existe. E por último, o sobe e desce do dólar, porque a Vale vende em dólar, mas tem muitos custos aqui no Brasil, em real. E só para martelar esse ponto da China, olha que gráfico impressionante. Ele mostra como a demanda por aço no mundo cresceu. A linha verde é a China. Vejam uma explosão a partir dos anos 2000. Foi a China que puxou praticamente todo o crescimento. Isso deixa bem visual o tamanho da dependência não só da Vale, mas do setor inteiro. Bom, a gente já viajou pela história, entendeu o negócio, olhou os números, as vantagens e os riscos. Para fechar nosso mapa, falta olhar para o horizonte. O que será que o futuro reserva para a Vale? Parece que o futuro da Vale vai andar sobre 2 rodas. De um lado, o motor tradicional, a demanda por aço, que continua firme não só na China, mas em vários outros países da Ásia que estão crescendo. E do outro lado, um motor novo e potente, a transição energética. A corrida por energia limpa está criando uma demanda gigantesca por cobre e níquel, e isso coloca a outra divisão da Vale bem no centro da ação. E agora eu queria ouvir um pouco a opinião de quem está assistindo. Escreve aqui nos comentários se já tem ações da Vale ou se pensa em ter no futuro. É sempre legal essa troca de ideias. No final das contas, a grande questão que fica é essa. A Vale tem um custo de produção super baixo e uma qualidade de produto incrível. Mas, ao mesmo tempo, depende muito da China e do sobe e desce dos preços. Será que ela vai conseguir equilibrar esses pratos e navegar bem no futuro da mineração? Fica aí a reflexão. Este vídeo não se trata de uma recomendação de compra. O conteúdo apresentado tem caráter exclusivamente educacional e se trata de uma análise da empresa